Foi. Bom, gente, semana passada então estávamos falando de Oriente Médio. E eu acho que dá pra gente acabar essa aula. Hoje a gente tem duas aulas, né? E aí, próxima aula, a gente até já começa um outro tema aí. Opa, tá um pouquinho adiantado. Talvez a gente não acabe essa aula. Mas também tudo bem. Não tem tanta pressa assim. Quer dizer, médio pressa. Mas também a gente não vai correr nada com, a gente não vai correr com nenhum conteúdo. Óbvio que não, ainda mais alguns tão importantes quanto esses. Já comentei com vocês que qualquer coisa lá no final do ano eu gravo uns videoaulas, sei lá. A gente vê alguma maneira aí de cobrir todos os conteúdos até o vestibular lá. A gente faz uma aula, sei lá, dia 24 de dezembro, assim, pá. Aquele cheirinho de Chester na casa, galera já montando amigo secreto, e nós tendo aula de indústria, olha que legal. Não, tô brincando. Aquelas 2 semaninhas Natal Ano Novo, ninguém faz nada, por favor, né, gente? Talvez um pouquinho antes aí a gente vê. Mas de repente eu gravo umas videoaulas e aí vocês assistem quando quiserem, por exemplo, né? Não precisa, sei lá, tá horário na sala. E depois me manda alguma dúvida, alguma coisa assim, né? Eu acho que pode ser um esquema bacana. Mas pra frente a gente combina um pouquinho mais. Gente, só então retomando um pouquinho, né? A gente estava falando semana passada do conflito árabe-israelense. Lembrar que o Oriente Médio é essa região das tretas, né? Das religiões, de todos os problemas, do petróleo. Mano, é onde o bicho pega e, claro, a eleição dos Estados Unidos sempre também tem a ver com esse caso, né? Sempre é um tema importante, né? Devido à posição hegemônica dos Estados Unidos, né? Enquanto potência, né? Enquanto superpotência. E a gente estava aí vendo uma linha do tempo, certo? Do conflito árabe-israelense. Só retomando um pouquinho, a gente viu, então, que Israel tinha o apoio dos Estados Unidos e da maioria das potências ocidentais, mais abertamente dos Estados Unidos mesmo. E por isso, em alguma série de guerras, né, foi ganhando territórios dos palestinos e de países árabes vizinhos, né? As coisas começaram a dar uma avançada aí quando, por exemplo, né, teve uma devolução dessa península do Sinai ao Egito. Porém, logo depois, por exemplo, o presidente egípcio foi assassinado só por aí negociar, por tratar aí de paz com o inimigo, né? Então, demonstrando que sempre qualquer coisa na região é muito complicado, né? Década de 80, de um nascimento importante, né? Foi criado o Hezbollah, que hoje é um partido político barra grupo terrorista do Líbano. Lembrando que o Líbano aí da região é o país mais pacífico de todos, mas que foi assolado aí já por uma série de conflitos, né? E não dá para ficar, né, totalmente imune à região, né? Então quem atua muito no sul do Líbano, né, gente? Deixa eu pegar uma mapinha aqui. Opa, é o Hezbollah, que é a parte próxima aí. Epa, pera, não apareceu o chat. O Hezbollah ainda atua. É que assim, eles realmente deram uma segurada um pouquinho. Espera um pouquinho, gente, que eu dei. Aí, foi. Eles realmente deram uma segurada um pouquinho, tem menos atentados que eles reivindicam e tudo mais, porque eles se fazem passar mais por partido político agora. Então a atuação é mais escondida, no sentido de financiar grupos milicianos, no sentido de apoiar os terroristas, mas não publicamente, mas com dinheiro, com armas. Então é uma coisa mais por debaixo dos panos que eles fazem agora. Por quê? Porque eles querem pagar para o mundo e para o Líbano, né, que eles são aí só políticos agora, mas eles têm essa atuação, mesmo que também não fosse assim miliciana, que não fosse violenta, completamente anti-Israel, o que dificulta completamente as negociações de paz e tal, porque a ideia deles é destruir Israel, matar todo mundo, tudo que é judeu e acabou e pronto, né? Então, mesmo se fosse só atuação política, ainda assim seria problemático, né? Mas é complicado, porque como que eles ganham apoio no Líbano? Ajudando a população local, dando suporte, reconstruindo casas, especialmente na região sul, que foi destruída por Israel. Tudo bem? 87, teve a primeira intifada. Nesse caso, galera, só é importante você guardar ou tentarem guardar, claro, porque são muitos termos, né? Esse termozinho aqui, ó, intifada, são levantes aí, são revoltas árabes, né? Então, toda vez que você vê uma notícia, algum texto falando isso, são alguns palestinos, alguns árabes se revoltando contra Israel. Só que é o caso dessa foto aqui, gente, por exemplo.
É literalmente a galera, a criança, jogando paus e pedras em soldados ou em tanques, tá ligado? É fato que o poderio bélico de Israel é muito maior do que qualquer outro da região e do mundo, tá, galera? Israel é um dos países mais militarizados aí do mundo, claro, devido ao contexto da região, mas é porque tem muito dinheiro e muito apoio, sempre teve muito apoio aí das potências ocidentais. Então, eu falei semana passada e eu repito, não tem dessa de, ai, lado bonzinho, lado malzinho, mas que existe um lado mais poderoso na disputa, existe é o lado de Israel. Porém, ambos lados saem perdendo muitas das vezes, né? Porque o que acontece quando tem uma intifada, por exemplo, aí? Palestinos revoltam, jogam paus, pedras, etc., ferem pessoas, matam pessoas. Só que a reação de Israel é extremamente desproporcional também aí, jogando bomba, matando uma galera também, né? Então é um conflito que ele não tem fim. Essa aqui é a foto do acordo de Camp David, tinha esquecido de mostrar, né? Então, o Jimmy Carter, então, presidente dos Estados Unidos, né, fazendo acordo aí. E esse presidente do Egito aqui, mataram ele logo depois só por negociar com o outro lado, sabe? Aí, galera, década de 90, final da Guerra Fria, Estados Unidos, entre aspas, o vencedor, né, da Guerra Fria e tal, felizão, pá. Bill Clinton faz o acordo de Oslo, né? Por que Oslo, galera? Porque a Noruega é tida como a capital da paz mundial, né? País muito pacífico e tal. Galera, foi o momento que as negociações de paz mais avançaram de todas, né? Que realmente Israel falou, não, ó, na moral mesmo, a gente vai sair da faixa de Gaza, vai sair da Cisjordânia, a gente vai voltar tudo a como era lá a proposta original da ONU. Demorou? Demorou. Pô, é nóis. Mano, valeu mesmo, pá. Em troca, países árabes, para de atacar nós, reconhece que a gente existe e acabou, fica cada um da sua. Gente, foi um momento aí de maior esperança mundial mesmo, que, pô, agora vai o negócio mesmo. Aí sim, hein? Em 95, galera, o premier, né, o primeiro-ministro israelense, agora nesse caso, foi morto por um atentado terrorista, um radical judeu, né, um radical aí hebraico, matou ele por negociar de novo com o rival. E aí, galera, eu recomendo também um outro canal que eu acho que já falei. Opa, o que tá acontecendo? Tá bem? Um outro canal para vocês chamado Nerdologia, acho que eu já falei para vocês também. Inclusive da semana passada o vídeo, achei muito curioso que eu assisti semana passada ele, logo depois de ter dado aula de Oriente Médio. Assassinato do primeiro-ministro israelense. Ele fala bastante sobre esse caso, como foi, consequências e tal. Quem quiser assistir, e recomendo o canal como um todo também. Aí, galera, infelizmente isso ajudou a complicar um pouquinho a situação. Aos poucos, Israel não foi cumprindo o combinado, não foi cumprindo o combinado. A animosidade na região aumentando. Em 2000 teve o segundo levante popular. Isso foi suficiente para Israel falar, ó, não tem como, os árabes, os palestinos não estão respeitando os acordos, eles são muito beligerantes, são muito revoltados, num contexto também de 11 de setembro, né, de 2001, de combate ao terrorismo mundial. Israel declarou guerra à Palestina novamente em 2001. E a partir de 2002 ela começa a construir o muro na Cisjordânia. Então, em 8 anos, galera, foi de uma esperança de que realmente ia se resolver a talvez um momento mais crítico em décadas. Ou seja, construir um muro, galera, ele é muito simbólico. Significa dizer que realmente a galera não conseguiu aí se resolver, né? Então, ou seja, a Cisjordânia quase como um todo é totalmente murada, assim como a faixa de Gaza é cercada, né? Os territórios palestinos hoje são praticamente todos cercados por Israel. Então, os palestinos eles vivem num constante cerco permanente. Só entra e sai quem Israel deixa. Em nome, claro, pelo que eles afirmam de combater o terrorismo, mas é aí uma vida de cativeiro, de fato, né? E esse muro, a Cisjordânia, que é muito famoso, tem aqui a fotinho, né? É conhecido aí como o muro da vergonha, de fato mesmo, e tal, né? Então, ó, esse território da Cisjordânia, que é pequenininho, tá, gente? Isso tudo que a gente está falando, gente, sei lá, a área no máximo do Distrito Federal brasileiro, assim, coisa pequena, tá? Então, você tem aí algumas áreas palestinas, outras de judeus, né, de israelenses, e todo um muro mesmo, de fato, aí em volta, que é uma paisagem já muito comum, até também da desigualdade, né?
o lado israelense como lado rico, bonitinho e tal, e o lado palestino como extremamente pobre também. Então, assim, o século XXI ele entra nesse aspecto e pouco mudou até hoje, na real, né, galera? Em 2011, a Palestina foi reconhecida como Estado na ONU, né? Tem aí uma série de países que reconheceram já ela como país. Isso é importante por quê? Porque agora ela realmente consegue aí uma representação diplomática maior, consegue fundar embaixadas, consegue ter representantes políticos mundiais, consegue avançar aí nas negociações. Mas muitos países aí não reconheceram e não reconhecem a Palestina como Estado, a sua grande maioria é, aliados dos Estados Unidos aí de maneira geral, né? Um pouquinho mais do que a metade, então, se eu não me engano, são umas 190 cadeiras na ONU, né? Uns 100 países, um pouquinho mais aí, reconhecem a Palestina como um Estado. O resto ainda não, né? Então, assim, galera, como que avança esse conflito no século XXI, né? Por que, ó, nossa linha do tempo, de 2002 para cá, pouca coisa aconteceu. De fato, porque pouco mudou na região, né? Infelizmente, a gente sempre vê aí questão de atentados, de grupos terroristas, de conflitos e tudo mais, que quase virou uma rotina ali da região, né? Especialmente entre árabes e israelenses, né? E até é legal a gente fazer um paralelo aí com as eleições de hoje, né? Porque quando tem um presidente democrata lá na Casa Branca, a postura oficial é de uma negociação maior, né? Então, o acordo lá de Camp David, de Oslo, eram presidentes democratas. Um presidente republicano, ele geralmente tem uma postura mais agressiva, no sentido de não negociar tanto, e cada um fala com o seu público mais específico, né, gente? Então, o democrata, ele fala para uma população que é mais paz e amor, vamos dizer assim. Um republicano fala para uma população que é mais, qual que é a palavra que eu posso usar? Mais incisiva, né? Que acha que não tem tanta negociação assim. Que foi o caso do Trump, por exemplo, né? O Trump ele mudou, por exemplo, a embaixada de Tel Aviv, capital oficial de Israel, para Jerusalém. Por que ele fez isso? Para falar, ó, estamos oficialmente do lado de Israel. Não tem apoio aos palestinos, né? Recentemente, inclusive, foi ah, criado aí um plano de paz pelo Trump e por Israel. Lembrando que o primeiro-ministro de Israel, galera, também é de extrema direita, tudo bem? Que é o Benjamin Netanyahu, apelidado de Bibi, o que eu acho um apelido muito engraçado para um primeiro-ministro de um país em guerra, mas tudo bem, o apelido dele é Bibi. Ele também é de extrema direita. Ambos fizeram um acordo de paz, mas sem ter os palestinos para negociar. Então, foi muito mais uma imposição que ainda não foi muito executada. Aí depende muito mais das eleições de hoje. É provável, que se o Biden entrar, o discurso dele oficial é mais negociação, pá, com uma imposição por trás, né, galera? Não é que os democratas sejam bonzinhos, paz e amor só, não é isso, né? Eles continuam com uma posição hegemônica de potência, mas eles atacam, eles impõem menos, né? Enquanto os republicanos são mais na lata, mais na cara mesmo. Então, se o Trump for reeleito, é provável que essa postura aí, bem mais abertamente, oficialmente pró-Israel, continue. Se o Biden for eleito, aí pode ser que mude um pouco, aí volte o tom de negociação, chamar os dois lados, né? Vale a pena esperar para ver também. O que dificulta, né, tudo isso, né, gente? Então, Israel, ele cerca a faixa de Gaza e tem todos os assentamentos na Cisjordânia, como esse mapa mostra, né? Ou seja, tem um monte de israelenses morando aqui agora. Como a gente viu, né, foi uma tática de Israel de mandar muita gente para ir para ocupar esse território, né? E a Palestina, galera, para piorar tudo, né, ela é dividida entre dois partidos, o Hamas e o Fatah. O Hamas ele é aquele mais radicalzão e o Fatah é mais de boa para negociação. Galera, como todo lugar do mundo, né, você tem partidos aí mais moderados e partidos mais radicais, às vezes de esquerda, às vezes de direita, né? Você tem aí o radicalismo e a moderação no mundo inteiro. O problema para a Palestina é que quanto ao Fatah, até que avança um pouquinho mais as negociações de paz. Agora, os Estados Unidos e Israel consideram o Hamas um grupo terrorista, por exemplo. Então, quando tem o Hamas no poder, quando os políticos do Hamas são eleitos lá na Palestina, eles nem aceitam negociar com a Palestina de fato, porque eles não negociam
com terroristas, sabe? Então, a própria Palestina já é dividida também entre quem fala que tem que negociar e quem fala que, mano, não tem dessa, tem que matar todo mundo, porque eles são invasores, aquela coisa toda. Aquele discurso clássico, infelizmente, no mundo inteiro, né, galera? O mundo inteiro ele é dividido, né? A polarização, infelizmente, não é uma coisa só brasileira, né? O mundo inteiro você tem essa oposição de discursos, né? De, historicamente, quem é um pouquinho mais no diálogo, na negociação e quem sempre foi mais agressivo aí. O que dificulta a paz, gente? Primeiro, esses grupos radicais, grupos fundamentalistas religiosos, dos dois lados, tá, galera? Não vamos cair na ilusão de que os islâmicos, os muçulmanos são mais violentos. Não é assim, tudo bem? Tem grupos fundamentalistas radicais judeus e terroristas judeus, sim, tá? Que fazem atentados, que matam seus primeiros ministros, entre outras coisas aí. Então, por que eles dificultam a paz? Tá avançando, tá avançando, tá avançando, tá avançando, tem um atentado terrorista, galera volta a se matar, volta tudo. Então, toda vez que um acordo de paz ele evolui, um atentado terrorista ele acontece e retrocede muito, porque a região ela é um barril de pólvora, né? Qualquer coisinha dá merda. Como seria Jerusalém, né, galera? Como que ficaria a questão de Jerusalém? Ambos os lados querem Jerusalém como sua capital e o que o resto do mundo quase fala. Não, já que os dois querem, não vai ser de ninguém, pronto, acabou. Tipo mãe, sabe? Quando os dois irmãos estão brigando com a coisa, então pronto, não é de ninguém, e é isso. Só que os dois querem Jerusalém como capital, e isso é uma disputa. Como fazer, galera, por todos os palestinos que foram, que se refugiaram no mundo afora, inclusive no Brasil, que gostariam de voltar para a região? Vai caber ali? Outra questão. Como que ficaria aí dois países completamente murados, né? Como que a Palestina pode ser um país independente, livre, que vai fazer comércio, negociações com os outros, se ela é totalmente murada por outro país? Então, a questão dos muros também dificulta. Os judeus que moram na Cisjordânia, né? Vai tirar eles dali, vai manter, mas aí é território da Palestina, vai manter num acordo. E qual vai ser essa Palestina? Vai ser de 1967, que é lá Israel expandido, vai ser da proposta anterior da ONU, vai ser menos, vai ser mais. Tudo isso tem que ser negociado, galera, o que mostra aí que a paz ainda está muito longe na região. Tudo bem? São 6 assuntos aí completamente complicados aí, né? Não é fácil, especialmente por dois grupos que se odeiam historicamente, que tem aí uma rivalidade histórica muito forte. Tudo bem? Então, independente do presidente que tiver, por exemplo, ainda vai ser um assunto muito delicado por décadas, eu acredito, sabe? Porque para resolver tudo isso vai demorar bastante ainda. E a gente vê que a humanidade, na real, não necessariamente ela vai avançando, né, gente? Muito pelo contrário, às vezes até, né? Então, se a gente observar, né, 1920 até a Segunda Guerra Mundial, a maior parte aí era a Palestina dos árabes, né? Essa linha do tempo ela é muito importante, né? Hoje em dia, quase de Israel, com algumas pequenas áreas de controle palestino aí, a faixa de Gaza e um pouquinho da Cisjordânia. Então, o que Israel fala, galera? Fala para voltar a essa fronteira aqui, ó, de 67. O que também não é tão legal para os palestinos, porque é pouco território. Mas mesmo voltar de 67 já é difícil, porque tem muitos judeus morando aqui nessa região da Cisjordânia. E aí, para retirar todos eles, é complicado e é um esforço que Israel não quer ter, de maneira geral. Tudo bem, gente? Então, infelizmente, aí, a paz na região é uma coisa ainda muito, muito difícil de acontecer. Ao contrário do que as candidatas a Miss, né, Miss Brasil, Miss Universo, falam pela paz mundial aí, a gente ainda está muito longe dela. Não só aí, mas como em qualquer lugar do mundo. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Faz uns 4 minutinhos, galera. Só vou começar isso. Próximo aula do encerramento meio rápido. É um assunto que vocês já estão meio cansados de saber. Acho que vocês já estão tá mais fresco na cabeça de vocês. Até que a gente conversa mais em atualidades, assim, né? Eu resolvi colocar em Oriente Médio dessa vez, porque esse ano não teve nada tão específico com relação a isso. Acho que se cair no vestibular não vai ser uma questão de atualidades mais. Acho que tem umas atualidades mais atuais e bombásticas do que essa, né? Lembrando então da Primavera Árabe, né, galera?
Mais uma vez, lembrando que países árabes são países com a cultura, com a língua árabe, né? De grande maioria muçulmanos. Então, lá para os anos 2010, 2011, né? Finalzinho de 2010, começo de 2011, teve uma série de manifestações populares ocorridas no chamado mundo árabe, né? Que tem um mapinha aqui. Cadê? Que seriam, então, os países do norte da África e a maioria do Oriente Médio, tirando Israel, claro, né? O estopim para isso, né, galera, foi na Tunísia, que esse jovem aqui, o Mohamed Bouazizi, ele atirou fogo no próprio corpo em protesto também. Por quê, galera? A gente viu quando a gente falou um pouquinho de África e também em Oriente Médio, né? Quando esses países se tornaram independentes das colônias europeias, das potências europeias, desculpa, né? Assumiram ditaduras fundamentalistas religiosas, no qual o líder era o líder político e também religioso. Então, claro, extremamente autoritário, que passava o poder para o filho e para o neto e tal. Então, uma das ditaduras mais ah, longevas, né, mais duradouras do mundo estava na região. E aquele padrão de ditadura, né, gente? Sem liberdade de expressão, sem direito de ir e vir, censura, especialmente com relação às mulheres, por exemplo, tal, né? E num contexto de crise econômica aí, que começou em 2008 por causa da crise econômica mundial também, isso contribuiu bastante também. A partir daí, a galera da Tunísia começou a se revoltar, isso foi se espalhando para os outros países árabes. Próxima aula eu falo das consequências. Só lembrando que o nome de primavera, galera, é como a gente vê muito em história, né? Movimentos revolucionários têm às vezes esse nome, né? Porque a primavera é uma ideia de renascimento, de novidade, de mudança, né? Então, Primavera de Praga, Primavera dos Povos, entre outros momentos que tiveram esse nome aí. Tudo bem? Próxima aula eu explico um pouquinho mais alguns aspectos, a gente termina isso e já começa aí fontes de energia.